Olá, falando de família, quero dizer para você que apesar de estarmos vivendo em um mundo ditado, né, pela pós-modernidade, eu quero dizer que a sua família está sob o controle das mãos de Deus. E a pós-modernidade ela está firmada sobre o seguinte tripé: a pluralização, a privatização e a secularização. E, primeiro, a pluralização, ela postula que há muitas ideias, muitos valores e também muitas crenças. E não existe uma verdade absoluta. Tudo é relativo. A privatização diz que nossas escolhas não são soberanas e cada um tem sua própria verdade. A secularização, por sua vez, coloca Deus na lateral da vida e o aprisiona, né, apenas aos guetos sagrados, às igrejas, às instituições religiosas. A família está aí, né, vivendo nesse fogo cruzado. A família, gente, caminha nessa estrada juncada de perigos, ouvindo muitas vozes sedutoras, tendo à sua frente muitas bifurcações morais. Diante disso, que atitude tomar então? Que escolhas fazer para que a família não perca a sua identidade? E através desse vídeo, eu gostaria então de sugerir a você algumas decisões a serem tomadas, para que a sua família não perca a identidade. Em primeiro lugar, coloque Deus acima das pessoas. Quero repetir. Em primeiro lugar, coloque Deus acima das pessoas. Tudo porque no mundo temos um misto de relações, né, e nos relacionamos com Deus, com pessoas e com as coisas. Todavia, vivemos numa sociedade que se esquece de Deus, ama as coisas e usa as pessoas. Portanto, o padrão ideal deveria ser adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Mas, infelizmente, a família pós-moderna tem valorizado mais as coisas do que o seu relacionamento com Deus. Você que é da Igreja Cristã Apostólica, lembra que no domingo passado, 15/6, em seu sermão, o pastor Alão falou que vivemos em uma sociedade que valoriza mais o ter do que o ser. Vivemos em uma sociedade que se prostra diante de Mamon e se esquece do Deus vivo. Uma tragédia para a família. Em segundo lugar, você precisa colocar o seu cônjuge acima dos seus filhos. O índice de divórcio cresce assustadoramente, principalmente no Brasil. E propondo aqui uma metáfora, né, enquanto os véus, né, das noivas ficam cada vez mais longos, os casamentos ficam, por sua vez, mais curtos. As pessoas já se casam adotando o conceito de finitude. E dizem: a gente se casa, se não der certo, a gente se separa. Pronto. E alguns ainda usam aquele tal soneto da fidelidade de Vinícius de Moraes, né, que diz que seja eterno enquanto dure. Não. No casamento, principalmente o casamento cristão, não é assim. A Bíblia diz que até que a morte os separe. Para muitos pode ser até demodé, fora de moda isso. Mas é assim que Deus fala sobre o casamento. E um dos grandes erros que hoje se comete é que os casais colocam os filhos acima do cônjuge. Não pode. Com essa postura, muitos casais acabam transferindo o sentimento que deveriam dedicar ao cônjuge para os filhos. E isso acaba fragilizando a relação conjugal e ainda acaba por afetar profundamente a vida emocional dos filhos. Todavia, o maior presente que os pais possam dar para os seus filhos é amar o seu cônjuge. Assim como a mais substancial prova de amor
aos filhos é o marido amar a mãe deles. No meu casamento com a Raquel, que dura já 38 anos, eu sempre fiz questão de mostrar aos meus filhos, o Fábio e o Maxwell, o meu amor à mãe deles, para que no futuro eles fossem também bons maridos. E precisamos lembrar uma coisa, gente. Pais bem estruturados, numa vivência de amor e respeito, geram filhos saudáveis. Graças a Deus eu tenho filhos saudáveis por isso, porque eles presenciaram sempre eu distribuindo os meus afetos, projetando os meus afetos a Raquel. Em terceiro lugar, coloque seus filhos acima dos seus amigos, porque muitos pais vivem ocupados demais, correm demais, dedicam tempo demais aos amigos e quase nenhum tempo aos seus filhos. E um erro crasso que alguns pais cometem é o de tentarem compensar essa ausência dando presentes e até mesmo dinheiro, achando que isso possa substituir a sua presença e os seus afetos. Mas uma coisa precisamos saber: nossos filhos não precisam tanto de presentes, de dinheiro, mas da nossa presença afetiva. Nenhum sucesso profissional ou financeiro compensa o fracasso do relacionamento com os nossos filhos. De acordo com o Salmo 127:3, os nossos filhos são o nosso maior tesouro. A Bíblia diz que eles são herança do Senhor. Portanto, equivocam-se os que pensam que a melhor coisa que possam fazer pelos filhos é deixar-lhes uma rica herança financeira ou bens materiais. Muitas vezes as riquezas materiais têm sido motivo de contendas na hora da distribuição da herança. É verdade. E isso me faz lembrar de uma frase dita por Gustavo Soares Lázaro, que diz o seguinte: herança é aquilo que os mortos deixam para que os vivos se matem. E é uma verdade. Portanto, ele diz, o maior legado que um pai pode deixar aos seus filhos é o seu exemplo, mostrando para eles uma história existencial digna e coerente para ser copiada. Assim como a nossa amizade e a nossa dedicação a eles, criando-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Em quarto lugar, precisamos colocar os relacionamentos acima das coisas, porque vivemos numa ciranda imensa, correndo atrás de coisas. Muitas pessoas correm cedo e acordam cedo e vão dormir tarde, comendo penosamente o pão que a cada dia pensam que se tiverem mais coisas, terão mais felizes, ou serão mais felizes. Mas é o ledo engano. Eles sacrificam relacionamentos para granjearem coisas. Isso é uma grande tolice. Pessoas valem mais do que coisas. Relacionamentos são mais importantes do que qualquer riqueza material. E é melhor ter uma casa pobre, onde há harmonia e paz, do que viver num palacete onde predomina a intriga. Em quinto lugar, procure colocar sempre as coisas importantes acima das coisas urgentes. Isso porque há uma grande tensão, né, entre o urgente e o importante. E nem tudo o que é urgente é importante. Não poucas vezes sacrificamos no altar do urgente as coisas que são importantes. O nosso relacionamento com Deus, com a família e com a igreja são coisas prioritárias. E relegar esses relacionamentos a um plano inferior para correr atrás de coisas efêmeras e passageiras é consumada tolice. As escrituras sagradas nos orientam, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, 33, a buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que as demais coisas nos serão acrescentadas. Precisamos então investir em nosso relacionamento, né, com Deus e em nossos relacionamentos familiares, a fim de que não venhamos naufragar, né, nesse tão profundo mar da pós-modernidade que podem nos apresentar falsos paradigmas que poderão levar a família para o abismo da dissolução
dos seus verdadeiros valores. Um abraço e que Deus abençoe a sua família. Amém e amém.